Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia. Bom, queremos que você nos ajude a entender todos os interesses que estão ou estavam e ainda estarão, né, nessa votação lá na Câmara Federal em relação à manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, né? Foi uma vitória para a base governista, também para o Supremo, mas muitos recados também foram dados, outros que estavam mais escondidos, né? Como, por exemplo, a disputa sobre eleições que ainda vão vir, né, para a presidência da Câmara e tal, e também de como os parlamentares decidiram mostrar, num placar apertado de 277 votos a 129, a sua indignação e a sua visão crítica sobre o Supremo Tribunal Federal. Pois é, né? Essa história é muito, vamos dizer assim, entristece a gente. Entristece por quê? Porque o que estava sendo julgado? Se a Câmara dos Deputados deveria ou não autorizar a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, que depois de 6 anos de investigações, de vai e volta, etc., foi indicado como um dos 3 mandantes de um crime bárbaro, né, que, chocou o Brasil e chegou ao mundo, né, ultrapassou as fronteiras do Brasil. Matar a Marielle, que é uma síntese do Brasil, né? Uma mulher negra, vereadora, gay, sabe? Que lutava pelas boas causas da igualdade, lutava contra as organizações criminosas. Era isso que estava em jogo, era isso que estava sendo julgado numa casa que é a representação do povo brasileiro, né? Mas, em vez de se dedicarem a discutir isso, o Chiquinho Brazão, que foi preso pela Polícia Federal, com base em várias provas e depoimentos, como o mandante do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes, não foi isso que estava em jogo. O que estava em jogo era a polarização brasileira, era a extrema-direita versus o governo Lula, era a questão da saia justa entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Não dá para você julgar uma questão dessa gravidade com base em interesses menores, em disputas mesquinhas, né? Até o ex-presidente Jair Bolsonaro distribuiu para a base dele, né, para o pessoal do PL, que é a maior bancada da Câmara, um vídeo do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, né, pedindo votos contra a prisão, pedindo para soltarem o Chiquinho Brazão, sabe? Soltar um deputado que é acusado de assassinato, e não um assassinato qualquer, hein? Sabe, não tem sentido isso. Você não pode imaginar que isso é uma guerra entre oposição e governo. Não é. Sabe, é uma questão de justiça ou não. A base dessa pressão para não prenderem, não manterem o Chiquinho Brazão preso é o artigo 54 da Constituição, que diz o seguinte, que o parlamentar, né, seja deputado ou senador, só pode ser preso enquanto no mandato, em 2 circunstâncias que são combinadas. Primeiro,
prisão em flagrante. Segundo, por crime inafiançável. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ao decretar a prisão do Chiquinho Brazão, ele recorreu ao Código Penal e à questão da prisão por tentativa de obstrução de justiça. É óbvio que depois de 6 anos de idas e vindas no inquérito, de substituir gente daqui e dali, e o fato do Chiquinho Brazão ser irmão de um conselheiro do Tribunal de Contas da União, né, e está mancomunado com o ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Rivaldo Barbosa, tudo isso caracteriza, sim, né, a obstrução de justiça, né? Claro, e obstrução de justiça, nesse caso, pelo Código Penal, não é inafiançável. É inafiançável, não é afiançável. Você não pode sair sob fiança. Então, eu, sinceramente, fiquei muito decepcionada com a votação da CCJ, né, que foi uma votação, sabe, inexplicável, e pela votação também do plenário. 20 votos a mais do que o necessário, eram necessários 154 e a prisão conseguiu 277, 20 votos a mais é muito pouco, sabe? Por mim teria que ter sido exatamente por unanimidade, todo mundo a favor de manter esse cidadão preso. Essas coisas jogam, sabe, a sociedade contra a Câmara, o sistema político, sabe, o Congresso, a política brasileira. É triste ver uma coisa dessas. Na verdade, deveria ter sido por unanimidade. E vem aí agora o Conselho de Ética, né, que aí tem um prazo para a cassação do Chiquinho Brazão, e isso pode durar o quê? Uns 90 dias ainda, né? A gente vai passar abril, maio, junho, vai chegar o recesso, quando essas coisas devem ser resolvidas rapidamente, porque, sabe, neste momento é inquestionável a responsabilização dos 3 envolvidos como mandantes na morte da Marielle e do Anderson. Muito bem, antes da gente mudar de assunto, Eliane, deixa o convite aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Lá no portal do Estadão tem a lista completa dos deputados, um por um, como é que cada um deles votou nesse caso aí da prisão do Chiquinho. E os que não Brazão. votaram, né? Tem isso também. também. 20 e poucos aí que se abstiveram. Muita gente que não tem opinião, nem sim nem não, né? Estranho isso. Bom, mas vamos lá para o nosso próximo assunto, porque ontem, de viva voz, ministros do Supremo, 3 deles falaram, depois daquele embate, daquelas acusações de Elon Musk contra Alexandre de Moraes e o Supremo, falaram o presidente Luiz Roberto Barroso, o decano Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes, que é quem a gente vai ouvir aqui agora, Eliane, que ele citou até alienígenas na fala dele. Vamos ouvir. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. E aí, Eliane, começamos sábado com esse embate e já estamos na sexta-feira. Pois é, né, o Elon Musk, né, um alienígena, segundo o Alexandre de Moraes, que não citou o nome dele, mas qualquer, para bom entendedor, meia palavra basta, né, o alienígena Elon Musk mexeu aí com os brios do Supremo Tribunal Federal e não há como não concordar com o ministro Alexandre de Moraes, né?
liberdade de expressão não é liberdade para a agressão. Liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade para a tirania. Né? Todo mundo sabe disso. Nós que trabalhamos com expressão e somos os defensores e os interessados máximos em liberdade de expressão, sabemos muito bem que não temos o direito, nem deveríamos nunca ter o direito de liberdade para agredir, para mentir, para atacar, para, por exemplo, mudar os rumos de uma eleição, criando, por exemplo, mentiras sobre urnas eletrônicas. Né? A gente tem aí o probleminha, que é a disputa entre os três poderes, porque o que aconteceu ontem, quando o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, se manifestou, quando Gilmar Mendes se manifestou, enfim, é que o Supremo tomou as dores do Alexandre de Moraes. Ou seja, o Supremo se uniu para reforçar a posição do Alexandre de Moraes e dizendo o seguinte: essa agressão a um ministro é uma agressão ao Supremo Tribunal Federal, portanto ao Judiciário do Brasil. Né? Além deles, também o presidente Lula se manifestou. Foi a primeira vez que ele se manifestou abertamente e ele tem toda a razão, o presidente Lula, ao dizer o seguinte: quem é esse cidadão que nunca investiu nada no Brasil, que nunca plantou aspas, pé de capim aqui no Brasil para vir desautorizar, desafiar a Suprema Corte brasileira. Então, são as instituições reagindo. Agora, o triste disso tudo é que eu, quando sou xingada lá nas redes sociais, por esses caras que eu não sei se são robô ou não, esses e essas caras que eu não sei, eu deixo pra lá, né? Esse Musk mostrou, né, que tem capacidade de desafiar a institucionalidade brasileira, todo mundo tendo que se manifestar, reagir e defender a soberania brasileira por causa desse cara. Mas o fato é que a Câmara está na contramão, né? Depois que o presidente do Supremo, Rodrigo Pacheco, decidiu cobrar a votação do PL, do projeto de lei, né, das redes sociais, e o Supremo avisou que vai tocar o projeto, né, a regulação disso, a Câmara emburrou e tirou ali toda a sequência, a tramitação, voltou tudo a estaca zero, e, enfim, a gente não sabe quando e como o Brasil terá uma regulação das redes sociais. Lembrando que o deputado Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto, atenção, para retirar do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o poder de criar instruções eleitorais. Essas funções são dadas não apenas pelo Código Eleitoral, mas pelo mero, velho e bom senso, né? O Van Hatten quer tirar do TSE o poder, a capacidade de criar instruções. Além de tudo, ele quer derrubar, anular as instruções do TSE para as eleições de 2024, já logo ali. Cada coisa que acontece que a gente fica abismado, é inacreditável, né, gente? Eliane Cantanhede vai seguir conosco de Brasília. Eliane, saiu agora cedinho uma pesquisa Quest, colocando Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, Romeu Zema de Minas, Ratinho Júnior do Paraná e Ronaldo Caiado de Goiás, né, os 4 governadores de direita que comandam gestões nesses estados, ostentam índices de aprovação superiores aos do presidente Lula em seus estados. A constatação
foi realizada pela pesquisa em unidades federativas entre os dias 4 e 7 de abril. Então, os 4 governadores cujas administrações foram avaliadas são apontados como possíveis pré-candidatos à presidência em 2026, em uma eventual disputa com o próprio Lula. Caiado já se colocou, inclusive, publicamente, né, com essa intenção, e é o que tem também o maior apoio, né, a maior discrepância se dá justamente em Goiás. Por lá, enquanto Caiado é aprovado por 86% dos eleitores, Lula registra aprovação de 49%. E vou puxar também um pouco a sardinha para São Paulo para olhar a aprovação de Tarcísio de Freitas, que alcança 62% em São Paulo, com 29% de desaprovação. Lula, por sua vez, é aprovado por 50% e reprovado por 48% no estado. Pois é, já que você definiu bem a relação ali com os governadores, eu vou me concentrar, Carolina, na aprovação do governo Lula, né? Achei que essa pesquisa, Quest, ela traz boas notícias para o Palácio do Planalto e para o presidente Lula. Por quê? Porque a gente vinha de uma sequência de pesquisas mostrando queda de popularidade do Lula, né? Uma atrás da outra, é uma sequência. E agora a Quest mostra que a aprovação do Lula nesses 4 estados, São Paulo, Minas, Goiás e Paraná, onde os governadores, como você disse, são pré-candidatos à presidência da República pela direita, né, a popularidade, a aprovação do Lula é maior do que a votação que ele teve em 2022. Ou seja, as pessoas, em geral, estão mais satisfeitas do que imaginavam na votação. Dá quase empate em todos esses 4 estados. A desaprovação do governo é menor em Minas, 47% de desaprovação. E a maior desaprovação é o Paraná, 54%, né? A desaprovação do governo Lula. Lembrando que o sul brasileiro é o sul mais anti-PT, mais pró-Bolsonaro. Santa Catarina, por exemplo, e o Paraná também. Mas, no caso aí da comparação da aprovação e da desaprovação, né? No caso do Brasil, dá 51% de aprovação e 46% de desaprovação do governo Lula. Em São Paulo, isso dá 50-48, o que é mais ou menos, né, a gente pode dizer que há um empate. Em Minas Gerais, é 52% de aprovação e 47% de desaprovação. Fora da margem de erro. Paraná, aí é o único que inverte, porque é 44% de aprovação e 54% de desaprovação. Paraná está bravo com o presidente Lula, com o governo. Por quê? Porque é um estado do sul, né, e um estado vai contaminando o outro, porque é um estado agrícola, né, e a gente sabe que o setor agrícola, do agronegócio, é muito refratário ao Lula e ao PT. E em Goiás dá empate, 49% de aprovação e 50% de desaprovação. Agora, fica claro, né, que a avaliação estadual mostra, indica muito a favor da candidatura do Ronaldo Caiado, que já está em pré-campanha. Ronaldo Caiado, que é um líder exatamente ruralista, ele é médico, mas é um líder ruralista, fez toda a carreira política dele, inclusive no Congresso, como representante do agronegócio, e em Goiás ele tem simplesmente 70% de aprovação. No Paraná, o Ratinho Júnior tem 59% e Minas Gerais, o Zema tem 41%, em São Paulo, o Tarcísio tem 41%.
Vamos dizer assim, o negativo, né, a avaliação negativa em Goiás do governador Ronaldo Caiado é de apenas 6%. No Paraná, o Ratinho, 7%. Em Minas Gerais é um pouco maior, 18%. E em São Paulo, Tarcísio, 16%. A avaliação dos governadores está muito maior do que a desaprovação. No caso do Lula tem quase um empate, mas não deixa de ser pelo menos um certo alívio ele saber que ele tem mais aprovação hoje do que teve em votos em 2022, gente. Boa, ótimo panorama, Eli.